Tarde, boa tarde. Quem for chegando aí, vai clicando no coraçãozinho aqui para o Instagram notificar mais pessoas e manda o aviãozinho para quem você acha que precisa assistir esse bate-papo hoje, um tema bastante importante. Deixa eu colocar nos comentários aqui. Legal, legal. Sejam todos bem-vindos aí. Quem for entrando, vai convidando os colegas pelo aviãozinho, vai clicando no coraçãozinho aí pra gente. Assim o Instagram entende que a live é relevante, que mais pessoas precisam assistir, aí ele notifica mais pessoas para participarem. Agora a gente está numa época aí que tem briga na audiência de live, né? Tem 300 lives rolando aí a todo momento. Tem alguns colegas hoje fazendo live aí também. Então sejam todos bem-vindos. Hoje o bate-papo é com um professor de direito previdenciário. Além de professor, ele é servidor, ele trabalha, né, em agência do INSS. Então, além da teoria, ele conhece muito da parte prática, né? Eu vejo muitas palestras aí para dentistas e a maioria tratam apenas a parte jurídica, né? E muitas vezes tem algumas situações que a gente consegue entrar com a aposentadoria sem ter que judicializar o processo, né? Então aí a gente vai bater um papo com o professor Claudeci. Vamos ver se ele já está à disposição. Marcião, bem-vindo. Quem for entrando aí, vai chamando mais colegas aí para participarem, que é um assunto bem importante, ainda mais agora nesse momento aí de pandemia, onde o risco ocupacional nosso, de nós dentistas, aumentou em 100%, né? Então, é um risco alto. Então, muitos colegas desconhecem que a gente tenha a oportunidade de ter uma aposentadoria com 25 anos de contribuição, né? Então, a gente precisa começar a se preparar. Deixa eu chamar o professor aqui, Claudio. Fala, Alô? professor, tudo bem? Tá conseguindo? Tudo bem. Tá conseguindo me ouvir Tá me bem, Fernando? ouvindo? Tá tudo, Eu tô tá te ouvindo tudo bem. ótimo, o áudio tá bem. Tá me Você me ouve ouvindo? bem? Tranquilo, Tô indo tudo bem. bem, tudo bem. Tranquilo. Professor, queria te agradecer primeiramente aí por ter aceitado o convite em bater um papo com a gente, né? Tem uma audiência agora aí bem preocupada com essa questão da aposentadoria, ainda mais pela emenda constitucional 103, onde foi aprovada a reforma previdenciária, onde tiveram várias mudanças. Eu estava estudando aí essa emenda constitucional e tem regras de transição, teve mudança na especial, teve mudança na aposentadoria por idade, tem um monte de particularidades que eu acredito, eu sou dentista, trabalho com dentista, eu faço consultoria previdenciária, contábil, financeira, e eu vejo que tem muitos clientes que se encaixam em alguma possibilidade de aposentadoria, né? E hoje, com esse cenário aí, onde o dentista tem 100% de chance de se infectar com o Covid, mais uma chance dos colegas irem buscar, fazer a contagem de tempo de contribuição para quem sempre contribuiu certinho, para quem nunca contribuiu, começar a fazer as continhas aí para ver se vale a pena começar a contribuir, para qual cenário eles podem optar, né, um benefício, né? Eu vejo também muitos problemas em relação à contribuição. Muitos colegas dentistas desconhecem a obrigatoriedade em pagar o INSS. Né? Então, às vezes eu pergunto, você contribui ao INSS? Não, eu não quero me aposentar pelo INSS, mas ele declara imposto de renda. Né? Então, uma vez que ele declara imposto de renda, ele se torna contribuinte obrigatório. Né?
Então tem um monte de pergunta aí que vai surgir aí para a gente explorar. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho. Eu conheci o professor Claudeci num evento da Sebrae, né, a Associação das Empresas Prestadoras de Serviço. A gente bateu um papo lá rápido, e aí a gente troca umas figurinhas aí de vez em quando, algumas situações que acontecem no dia a dia previdenciário, né? Eu fiz o convite, te agradeço imensamente pelo teu tempo aí, bater um papo com a gente. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da tua história, e aí depois a gente vai para a pergunta crucial, né? Eu preciso entrar na justiça para conseguir o benefício especial, ou eu consigo de uma forma administrativa? Mas essa pergunta você vai responder só no final da live, hein, professor? Só no final, beleza. Guarda o segredo aí. Eu vi a Cris aqui, né, uma das pessoas aqui, falando que o meu som estava ruim e estava meio baixo. Queria ver se o pessoal está me ouvindo bem. Você está me ouvindo bem, Fernando? Eu estou ouvindo muito bem, Eu tirei o meu fone, porque às vezes o fone ajuda e às vezes o fone atrapalha. A gente tem que ficar nessa tira e coloca aí para ver se eu vou deixar os comentários ativados, aí o pessoal dá um ok para a gente, qualquer coisa. Perfeito. Eu desativo já vi que os comentários. já deram um ok lá, já está melhorando. Então, vou me apresentar enquanto eles fazem isso, depois você fique à vontade, tá bom? Vamos embora. Então, vamos lá, Fernando. Então, meu nome é Claudeci, eu sou servidor público do INSS desde 2007 e atuo lá como capacitador, né, de servidores, tanto à distância quanto presencial, desde 2009. Participo também de um programa chamado PEP, né, que é o Programa de Previdência Escola, que leva as informações previdenciárias além das agências, né, do INSS. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, como é que está funcionando, aquela questão toda. E comecei a dar aula sobre direito previdenciário e faço isso com muito prazer, gosto muito da norma, gosto muito de debater e gostaria que a norma fosse matéria de ensino médio, né? Eu falei para o Fernando, não sei se eu falei para o Fernando, saí da escola sabendo fazer Bhaskara, fazendo vestibular, nunca usei para nada, e chegar sem legislação trabalhista, sem legislação tributária e sem legislação previdenciária. E quantos erros a gente comete por desconhecimento? E não podemos alegar isso perante os tribunais, né? Pô, desconheci a norma, né? Nós vamos tomar uma cacetada boa. E hoje nós vamos falar sobre um tema que me preocupa muito e que eu fui uma voz com poucas pessoas no processo de aprovação da emenda constitucional 103, né, que ainda era PEC 06, e que eu tentei sensibilizar os colegas de SST, Saúde e Segurança do Trabalhador. Eu sempre deixo o trabalhador e não do trabalho. Se eu usar o trabalho, eu estou cuidando do trabalho, eu quero cuidar do trabalhador. Perfeito. Eles deixaram a gente um pouco isolado. Todas as outras categorias conseguiram algum tipo de ganho. Os assistenciais, os BPCs, ganharam. As mulheres, que era para se igualar aos homens com 65 anos, baixaram para 62. As pessoas com deficiência mantiveram as regras anteriores. Os rurais mantiveram. E as pessoas que trabalham exposto a agente nocivo, que eu considero, Fernando, pessoas que elas se expõem a um holocausto pelo resto da sociedade. Porque as pessoas que estão expostas todos os dias algum tipo de agente nocivo, porque não existe um equipamento, um robô para substituí-lo, essa pessoa está fazendo um bem para a sociedade, diminuindo o tempo de vida, na melhor das hipóteses, o tempo de vida dela. Eu até falo nas minhas aulas que essa aposentadoria não deveria chamar aposentadoria especial, mas sim aposentadoria prejudicial, porque ela, na verdade, prejudica o trabalhador. Né? Perfeito, e o nome dela, na verdade, não é esse, né? É uma atividade por condições especiais do trabalho, né? E as pessoas associam que ela é uma coisa boa, que colocam lá num quadro, na sala, eu tenho um B46. É a mesma coisa que eu vou morrer antes, né? Então, a gente precisa trabalhar com esse aspecto de informar melhor a sociedade com relação aos tributos que ela recolhe, em relação aos benefícios que advêm desse tributo. E esse acho que é um trabalho que a gente vai desenvolver hoje aqui nessa live, dando algumas dicas, alguns esclarecimentos históricos sobre esse benefício e sobre a Previdência Social. Então, eu que fico feliz pelo convite do meu amigo, posso chamar assim já, né? Com meu certeza. Amigo
que a gente se encontrou na Sebrae e que vamos nos encontrar em mais Não tenha vezes. dúvida. Deixa o Dória abrir a porta aí, que a gente vai fazer um monte de evento junto aí. Uma coisa que você falou bem bacana aí foi a questão das pessoas que tem que ensinar na escola, concordo, a gente tem que ter um mínimo de noção em relação a isso, que seja na universidade, que nem eu fiz a faculdade de odontologia, eu nunca tive nada. Acredito que essa audiência que a gente tem aqui, acredito que nunca ninguém teve nada de aula de previdência, de INSS, de imposto de renda. E aí acontece o que você mesmo falou, né? A pessoa vai falar, eu não sabia que tinha que pagar INSS. 2016, agora, teve uma operação autônomos, que o INSS mandou 60 mil cartinhas para cirurgião dentista, e profissional liberal em geral, né? Cruzando o que ele declarava de imposto de renda com o que ele contribuía de INSS. E a maioria não contribuía nada de INSS. Aquela coluninha lá de contribuição previdenciária estava zerada. E aí mandava cobrança. Eu recebi cliente com cartinha de 90 mil reais, porque eles cobraram os 5 últimos anos, né? E aí, para cada perfil de profissional, tem uma forma de contribuir, né? Fala um pouquinho, Claudeci, dos tipos do contribuinte individual especificamente. Individual. Não aquele que tem CLT. O CLT ele já tem descontado na fonte. Mas o que é profissional liberal, que tem o consultório dele, pessoa física, não tem vínculo nenhum. Também tem o pessoa física que presta serviço para convênio. O convênio também já desconta o INSS. Então, eu quero falar para aquele dentista, pessoa física, que não tem vínculo com nenhuma empresa. Quais as formas que ele tem hoje de contribuição e o que ele tem de benefício a partir dessas contribuições? Porque muita gente acha que é só aposentadoria, mas tem auxílio-doença, tem licença maternidade, tem uma série de outras coisas, né? Perfeito, Fernando. Vou aproveitar essa sua deixa para poder esclarecer. Eu não vou ficar de forma pedante com o público em questão falando dos números das normas. Se as pessoas quiserem, depois a gente manda a fundamentação. Mas vamos lá. Em 1960 começou a estrutura do benefício da aposentadoria especial. E ela só foi regulamentada 4 anos depois. Então, 4 anos depois é que definiu: a determinadas atividades estão expostas a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, e ainda utilizou 3 termos que trazem confusão até hoje: penosidade, insalubridade e periculosidade. Esses três temas foram lá discutidos e vinculados à trabalhista. Mas com o passar dos anos, a legislação trabalhista ela é diferente da previdenciária. Então, muitas pessoas que acham que recebem o adicional de insalubridade, penosidade e periculosidade da esfera trabalhista, vincula que tem direito à aposentadoria especial. Não é verdade. Até 1998, não se financiava, o setor privado não financiava a aposentadoria especial. A aposentadoria especial ela era paga integralmente pelo Estado. Então, bastava você comprovar a sua exposição por carteira de trabalho até 28 de abril de 95, ou através de laudos técnicos até 98, e formulários que foram, para você ter direito a esse benefício. O que era esse benefício? Você reduzia o tempo de exposição desse trabalhador, porque nosso critério aqui, eu como professor falar isso, não se aposentava por idade, se aposentava por tempo de exposição a agente nocivo. E no caso em questão, não vamos nem falar do 15-20, que é muito particular. Eram 25 anos de exposição aos agentes nocivos e tinha direito à aposentadoria. Qual idade teria a pessoa? Não importa, não se perguntava isso, era tempo de exposição e ponto. Isso foi até 98 tranquilamente, depois fomos até a 12 de novembro do ano passado, também era assim. Mais para frente eu vou explicar a mudança. Tudo bem. Só que quem pagava isso até 98 era o Estado, não se importava. A partir daí veio uma lei, né, na verdade uma lei que é 9.732. Ela foi inserida pelo presidente Fernando Henrique e falou, olha, vai se pagar 6% a mais, os empregadores vão pagar com base no salário dos seus empregados que estão em ambientes que sejam aposentadoria especial. Não estamos falando de salubridade e nem penosidade, periculosidade, mas sejam aposentadoria especial, tá certo? É uma sigla chamada FACET, que é o financiamento da aposentadoria por exposição a condições especiais do trabalho. Beleza, vão pagar 6%.
Só que, olha que loucura, Fernando, que aconteceu. No dia 28 de abril de 95, até ali era por carteira de trabalho. Provava que tinha atividade. O dentista, por exemplo, está lá nos anexos do decreto de 64 e 79, bastava ele provar que ele era dentista lá na carteira de trabalho dele, era condição sine qua non, considerava especial. A partir dali começou a precisar laudos para comprovar esse tipo de exposição. Tá? O LTCAT, que é a base para os formulários posteriores. Tudo bem. Mas, em 98, chegou e falou assim, agora, além disso, vai ter que contribuir. Mas olha o que aconteceu em 95. Esqueceram de incluir, dentre as categorias de contribuintes que ensejam a aposentadoria especial, vou chegar no ponto que você me disse, que eram as seguintes categorias: empregado, trabalhador avulso, vinculado a um órgão gestor de mão de obra, e o contribuinte individual. Eram esses até 95. Quando chegou essa lei, esqueceram de incluir o contribuinte individual. E ele perdeu o direito, e só lembraram dele em 2002. Então, a lacuna de 28 de abril de 95 até 2002, o contribuinte individual exposto a agente nocivo não tem como conseguir, porque a lei não englobou ele. A partir de 2002, incorporou novamente o direito ao contribuinte individual. Como eu disse a você, em 98 já havia o financiamento de 6%, só que ele disse assim, ó, contribuinte individual cooperado. Então, não basta ser contribuinte individual, não basta pagar o código 1007, 20% da sua renda, de um salário mínimo até o teto, dependendo do que houve de rendimento, e isso tem que estar com um link direto com a Receita Federal. Não adianta eu disser, falar assim, olha, eu ganho 12 mil reais por mês como dentista, né? Mas eu quero recolher um salário mínimo. Não existe esse menu. Escolho quanto eu quero recolher. Não. Tem que acompanhar a declaração de imposto de renda. Perfeito. Vou recolher 20% sobre 12 mil? Não, porque o teto da Previdência é 6.101. Então, eu vou parar no 2.101. Eu estou falando isso para o contribuinte individual, porque você falou muito bem. Separe aqueles que prestam serviço para convênios, hospitais, porque esses são empregados e já estão na fonte. Uhum. A chance de erro é menor. Existe, mas é menor. Porém, eu tenho que ser um contribuinte individual, tenho que buscar uma cooperativa para me vincular a ela, porque essa cooperativa é que vai ser o órgão responsável pela emissão do formulário que validará a minha exposição, porque eu, como dentista, se fosse, né, não sou tão nobre assim ainda, eu teria que emitir o meu próprio, hoje é o PPP, né, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Eu teria que emitir falando que há exposição minha, e eu não posso fazer isso. Então, eu teria que contratar uma empresa. Só que a lei fala que eu preciso ser cooperado, porque a cooperativa fará isso para mim. E mais, como eu disse, é financiado. Não basta eu pagar a minha contribuição, eu tenho que pagar os 6% sobre ela, que é um adicional para que eu me aposente antes. Entendeu? E eu só vou pagar esses 6% se o meu laudo técnico, minha LTCAT, disser que as condições do meu ambiente são ensejantes de aposentadoria especial, seja por ruído, seja por agentes biológicos, seja por agentes químicos, né, porque há necessidade de alguns equipamentos que ensejam isso. Então, quem vai dizer isso? Radiação, muito bem. Quem vai dizer isso é a cooperativa, através de uma equipe, seja contratada, ou seja da própria cooperativa, que vai avaliar o consultório, o ambiente em que o dentista está atuando, e aí ela vai emitir um documento falando, ó, eu recolhi minha contribuição de 20%, paguei os 6% acima financiando a minha aposentadoria especial, e eu tenho um laudo aqui que prova que eu estava exposto aos agentes nocivos ensejantes da aposentadoria especial. Ponto. A partir daí, vai ter uma redução, né, no tempo para que esse profissional obtenha a aposentadoria, que é a chamada aposentadoria especial. Então, é todo esse critério, é todo esse desenho que tem que se combinar. E tudo isso pode ser feito na esfera administrativa, dentro do INSS, e ainda se o INSS errar na sua análise, o que vai acontecer? Ele vai poder recorrer a um órgão ainda administrativo chamado Junta de Recurso. A Junta de Recurso é composta de uma primeira instância e de uma segunda instância chamada Câmara de Julgamento. Então, sem a necessidade ou a obrigação de advogados e sem a necessidade de procuradores.
a não ser que a pessoa queira. Se a pessoa quiser, realmente ela pode obter uma advogada. Eu não tenho tempo para correr atrás disso, eu não conheço isso. Então, acontece muito de buscar um advogado para poder fazer esse processo. Perdendo nessas esferas administrativas, aí só sobra a esfera judicial, tá certo? Aí nesse cenário caberia um judicial. Entrar diretamente judicial é só quando esse cenário já foi esgotado. Já foi esgotado. Ou eu não tenho como provar esses cenários, porque a justiça, Fernando, ela tem um entendimento diferente das regras, não só previdenciárias, da receita, do trabalho, da saúde. Se você vê aí os distanciamentos. Isso é bom, porque são as decisões judiciais que mudam as normas, sim. Que muitas vezes são burocráticas. Os servidores estão muito distantes da realidade, dos fatos. E a justiça se aproxima um pouco mais e transforma. Mas é necessário que primeiro a gente conheça a esfera administrativa, esgote-a no que for necessário, e aí a gente busca as alternativas daí na justiça. Sem dúvida. Você falou um termo aí, LTCAT, o pessoal, a maioria, acho que não tem familiaridade com o que é isso. LTCAT é Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. É um documento que você solicita para um engenheiro do trabalho, ou um médico do trabalho, onde ele vai fazer uma vistoria no teu ambiente, o risco ambiental que você tem, como o Claudeci falou, barulho do compressor, barulho do motorzinho, barulho de alguma outra coisa, radiação, se você tem um laudo radiométrico. E aí, feito o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, você tem que fazer o PCMSO, que é para o controle de saúde médica ocupacional. E depois o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Identifiquei o risco no LTCAT, vou prevenir esse risco. Por exemplo, barulho, vou usar protetor auricular. Ou fornecer para os meus auxiliares, né? De repente eu tenho um auxiliar que ele está trabalhando comigo, eu tenho que fornecer esse equipamento. Para no final de tudo, quando eu precisar bater na porta do INSS, eu tenho o PPP, que é o Perfil Profissionográfico Previdenciário, contando a história toda do meu labor, do meu trabalho, né? Então, acho que os colegas devem desconhecer esses termos aí de medicina do trabalho. Mas, Claudeci, e pensando assim, dessa forma aí, em condições normais de temperatura e pressão, a gente consegue no INSS, de forma administrativamente, se eu tiver tudo isso em mãos, quanto tempo demora, como que tramita isso? Eu tenho muita coisa para adiantar por conta da emenda, né? Porque a forma de pagamento mudou, né? Agora é outra forma de cálculo do valor do benefício, né? Então já emenda essa pergunta aí do cálculo também. Ou senão já emenda a questão da emenda 103, porque estou vendo que está tendo muita pergunta e vai faltar tempo para a gente responder as perguntas, né? Beleza, meu querido. Vamos lá. Vamos emendar a emenda, né? Falar emendar a emenda. Bom, nós temos vários cenários. Você me dá a oportunidade de falar como é que está a estrutura do INSS, principalmente nesse momento e pós esse momento que nós estamos vivendo a pandemia. Pois é, porque a gente tem uma percepção, vendo televisão, que o INSS precisou do INSS, você não vai conseguir nada. Eu às vezes vou em agência, às vezes ligo no 135, eu sou muito bem atendido, sempre avalio positivamente o atendimento do 135. O site meu INSS também eu consigo pegar muita informação que resolve as minhas demandas, né? Então, às vezes a gente tem algum preconceito em relação à estrutura aí, mas você sendo servidor, estando lá dentro, é melhor do que eu para falar, né? Você tem toda a razão. Isso é natural e até humano, que a gente vá aos jornais, né, os telejornais, sejam eles quais forem, eles não vão lá falar assim, olha, foram concedidos 400 benefícios no INSS sem nenhum tipo de crítica hoje. Eles vão falar assim, ó, um benefício não foi concedido, a pessoa ficou X horas. Então, é natural, é humano que a gente dê publicidade, e é até bom que assim seja, aos erros para que eles sejam apontados. O que a gente não pode é generalizar através de um erro, julgar um órgão, seja ele qual for, privado ou público, em decorrência dos apontamentos que a imprensa ou que as pessoas que perceberam equívocos avaliem. Via de regra, o INSS precisa de melhorar sim, mas ele já está quase que 100% digital. Hoje as agências físicas, elas tiram dúvidas ou cumprem aquele processo de
validação de documentos para saber se eles de fato são verdadeiros ou não, porque via de regra você faz todo o seu processo, como a sua pergunta inicial foi, de solicitação de aposentadoria pelo meu INSS. Você agenda, lá tem um botão, agendamento/solicitações, anexa essa documentação, tanto a sua documentação pessoal quanto essa documentação laboral, né, seja o seu PPP, não precisa mandar o LTCAT, o PPRA, o PCMSO, manda o PPP, na ausência do PPP é que você vai buscar esses elementos, anexa essa documentação, faz uma petição de próprio punho, sem nenhuma necessidade de exageros, informando as características da sua condição laboral, e esse processo é analisado no INSS, hoje, dentro, né, dessa nova configuração do Covid-19, algo em torno de 3 meses, os processos que estão redondos estão sendo analisados. Como se trata de uma aposentadoria especial, ela tem dois caminhos dentro do INSS. Uma, será feita análise administrativa, pegará todas as documentações, vai ser feitos os acertos no portal QMIS, que é onde ficam todos os dados, as informações, né? Todas as informações sociais. Aí, após esse momento, pega-se o PPP e encaminha para análise da perícia médica federal, que antes era chamado peritos do INSS. Eles não são mais peritos do INSS, eles têm uma subsecretaria deles, e eles são chamados agora de perícia médica federal. Eles fizeram uma cisão, estão separados do INSS. E eles fazem a avaliação do período especial, devolvem para que se dê o despacho para as pessoas analisar se foi concedido ou não. Se não foi concedido, começa aquele fluxo de ir na junta de recurso, CAGE ou justiça, no limiar, no final desse caminho todo que nós tomamos. O cálculo, vamos falar do cálculo, que você falou que é uma coisa importantíssima. Eu já vi algumas perguntas aqui também muito legais, depois a gente vai poder trabalhar com algumas delas. Até 12 de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência, aposentava-se por aposentadoria especial, né, aposentadoria por condições especiais de trabalho, se a pessoa alcançasse os 25 anos de exposição independente da idade, aposentava-se com 100% do valor das contribuições feitas desde julho de 94 até o dia da solicitação, ok? Sem fator previdenciário. Então, não havia nada que tirasse o valor daquela aposentadoria. Era realmente uma aposentadoria interessante. Era a média das 80% maiores contribuições, não era isso? Perfeito. Ainda se considerava 20% daquelas que no início da carreira você não ganha tão bem. Então, sim, era esse o critério. Você excluiria esse período em que você ganha menos para que o seu benefício fosse maior. Então, é uma questão social justa, ao meu ver. Então, isso caiu, tá? Isso caiu com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não só instituiu a idade mínima para aposentadoria especial, ou seja, não é mais por tempo de exposição. O tempo de exposição, na verdade, transformou-se numa carência. Um período mínimo de exposição para se requerer a aposentadoria dentro de uma idade. Seja homem ou mulher, terá que ter obrigatoriamente 60 anos. Tá certo? Perfeito. E a regra de transição, que normalmente uma regra de transição é mais benéfica do que a regra geral, a regra de transição obriga que esse trabalhador tenha 61 anos, pior do que a regra geral. Ou seja, nem matemática os caras sabem. Se eles não sabiam Bhaskara, que eu sei, os caras não sabiam matemática. O Bhaskara tá na ponta da língua ainda, pô. Pô, então, cara. E se você observar lá, tem que ter 86 pontos. Então, é um cálculo que não bateu. 86 pontos, para quem não sabe, é a soma do tempo de contribuição com a idade, né? 25 com 60. Tem que dar 85 pontos para ter a concessão, né? Pois é, e eles colocaram 86. Ou seja, colocaram um ano a mais para quem quiser a transição. E aí teve um fator interessante. Como eu disse, até 12 de novembro, antes da reforma, era 100%. Descontados 20% dos menores salários, sem fator previdenciário. Aí mudou, é 60% do valor de todas as contribuições, eu não vou descontar mais aqueles 20%, serão todas, e vai acrescer 2% a mais a cada ano que a pessoa laborou após os 20 anos de exposição. A pessoa estava exposta, se sacrificando pela sociedade, porque não existe EPI, não existe um robô para substituir essas pessoas que estão ali, e ela vai ainda pagar 2%. Então, se você fizer a soma, além de derrubar na média geral, ela derruba que é 60 mais 10, vamos supor que ela só trabalhe mais 5 anos. Então, seria mais 10. Ela receberia 70% dessa média.
você já derrubou muito. Além disso, Fernando, me preocupou muito. Como eu estipulei, eu não, né, não foi eu, ainda bem, a emenda constitucional estipulou uma idade, vamos supor que uma pessoa comece a trabalhar, muito natural, aos 20 anos, numa área que enseja aposentadoria especial. Aos 45 anos, ela já vai ter cumprido os 25 anos de contribuição. Pergunta que eu lhe faço, o que ela fará a partir dos 46 até os 60? Sugiro, vá para uma ilha, ficar esperando o momento de aposentar, depois volte, porque está tudo seguro. Como vai viver, eu não sei, mas vai viver. É uma grande discussão, desculpa te interromper, mas Claro. fala, se eu conseguir o benefício da aposentadoria especial, eu não posso mais trabalhar como dentista. Esclarece para a gente essa questão. A dúvida aí é bastante pertinente, ela está no artigo 57 da Lei 8.213 de 91, que é a lei que rege os benefícios. Ela diz especificamente isso, e se você consultá-la agora aí no seu computador, tá? O artigo 57 vai estar lá no Planalto, ela vai estar com aquele tracejamento de que ela não vale mais. E não vale mais por óbvio, né? Porque se você aumentou a idade, como é que você vai exigir que essa pessoa não mantenha-se trabalhando? Então, presumiu-se que, como você mudou a regra agora, você vai permitir que essa pessoa mantenha-se, desde que não tenha 60 anos, né, no labor, mesmo exposto à mesma atividade. Ainda não foi isso formalizado, mas você já pode verificar isso pelo próprio site do governo, no qual o artigo 57, que vedava a continuação dessa pessoa que se aposentou pelo B46, que é a espécie que marca, né, a aposentadoria especial, mantivesse exposta a qualquer tipo de agente nocivo que ensejasse a aposentadoria especial nas 3 esferas, 15, 20 ou 25. Então, por enquanto, isso não está impedindo mais, Fernando. Que bom, isso é uma boa notícia, porque muita gente, quando se aposentava com a especial, fazia uma estratégia, por exemplo, ele abria uma empresa, CNPJ, pessoa jurídica, para não ter que emitir recibo como pessoa física e não dar a entender para a Receita que ele estava na atividade como dentista, né? Quando você coloca na declaração de imposto de renda, atividade profissional liberal dentista, você coloca agora empresário. Você não coloca mais dentista. Você vai ter o prolabore ou vai ter só a antecipação de lucro, não deixando margem para o INSS questionar, mas eu te dei aposentadoria especial porque você disse que estava exposto a risco, agora você volta a esse risco, né? Então, tinha mais ou menos esse entendimento. Só que hoje a gente vê muito, o equipamento de proteção individual melhorou a qualidade, né? Pra você ter uma ideia, quando eu passava no dentista, quando era criança, o dentista não usava luva. Era sem luva. Eu acho que você também já deve ter ido ao dentista sem luva, sem máscara, né? Trabalhava-se muito com amálgama, onde tem mercúrio, que é altamente tóxico. Né? Hoje diminuiu o uso do amálgama, né? Então os riscos ambientais diminuíram, só que agora veio o Covid, aumentou o risco, jogou lá para cima o risco, né? Mas mais ou menos, essas são as principais dúvidas que os colegas têm, né? Quer complementar alguma coisa, Claudeci? Quero sim, tem umas coisas bacanas. No final, você disse para a gente falar mais sobre algumas coisas sobre esse aspecto, e eu gostaria também de deixar uma luz no fim do túnel, tá? Porque existe, até na própria emenda constitucional, uma situação que vai facilitar. Eu sei que a gente já até falou sobre isso, acho que eu gosto de dar ênfase nesse aspecto, de tomar cuidado, né? O profissional liberal, a gente está usando aqui o dentista, que é nosso público de hoje, mas o profissional liberal, ele tem que tomar muito cuidado com as declarações que ele faz para os órgãos públicos. Pede-se a ética, a transparência nos fatos. As realidades, elas têm que ser expressas. Com as ferramentas novas de gestão, e a gente não faz isso para amedrontar ninguém, mas é para esclarecer. A ideia é essa, esclarecer. Está o advento do e-social, que é uma ferramenta que busca essa transparência ao extremo. Então, todos estarão logo dentro do e-social. Então, não há como mais você fazer como faz hoje. Por que existe essa cultura, Fernando, de que poxa, eu posso fazer uma maquiagem, e é isso que se faz mesmo aqui, para que o governo não veja isso ou não veja aquilo. Isso acontecia porque a Receita Federal, que é o órgão responsável pela fiscalização, eu vou entrar daqui a pouco naquilo que você falou, que a Receita fez uma varredura aí com os dentistas. Então, a Receita Federal, ela analisava
por amostragem, 3% das empresas no Brasil. Isso, então você imagina, 3% por amostragem. Aí eu pego uma amostragem, eu olho assim, não encontro nada no primeiro momento, eu nem analiso. Então você há de convir que 97% das empresas nunca foram fiscalizadas, nunca sofreram uma atuação. Logo, dá a impressão de impunidade completa, mas isso vai mudar. E essa ferramenta social vai deixar com que as empresas estejam visíveis aos órgãos públicos e que agora nós, brasileiros, saibamos como elas de fato são, não da forma como elas se expressavam para nós, que era um jogo de cena. Ela se apresentava de uma maneira, o governo acreditava e ficava todo mundo naquilo. Então, vai chegar um momento de uma contribuição. Isso é ruim em partes, porque vai se perceber que as contribuições exigidas pelos governos são muito além do que elas podem pagar, porém vai ter ferramenta para que o governo faça aquilo que ele sabe em tese, que elas não conseguem pagar, mas precisa, assim como o setor privado, de planilhas que provem isso. A planilha vem do E-Social. E no E-Social, quando você informar que está contribuindo para a Receita Federal e ele perceber que você é um contribuinte obrigatório e contribuinte individual é obrigatório, deve também recolher ao INSS, vai chegar automaticamente a carta cobrando os valores não pagos. Foram os últimos 5 anos, naquela ação regressiva que a Receita fez, mas deveria ser até 98, Fernando. Você imagina se tivesse sido, porque desde 98, Você tá maluco. 3% era obrigado. Não só, olha só que interessante, para alguns dentistas. Não só era obrigatório as contribuições idênticas aos valores declarados para a Receita, barrando no teto previdenciário, como aqueles que ensejavam a aposentadoria especial, 6% de cada mês em que aquele trabalhador, aquele contribuinte esteve exposto ao agente nocivo, entendeu? Então, Entendi. olha só como essa conta não chegou completa, ela foi mais ou menos. Pô, se chegar completa ia derrubar muita gente aí. Nem podia, né? Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Tem muita gente aí que eu vejo, muitos colegas, que eu paguei um tempo, depois eu parei de pagar o INSS, eu posso voltar a pagar agora? Esses que ficaram retroativos, eu posso voltar a pagar? Eu pago eles retroativo ou eu pago daqui para frente? E aí, quando chegar no momento de um benefício, eu faço esse ajuste desses atrasados? Que você recomenda aí nessa situação? Perfeito. Vou aproveitar ainda que eu vi uma das perguntas passando aí, as pessoas, eu estou aqui empregado, tal, posso pagar como facultativo ou autônomo? Uma pergunta importantíssima. Bom, primeiro vamos lá. O contribuinte individual como obrigatório, havendo uma contribuição como obrigatório, vamos supor que o Fernando tenha feito uma contribuição como contribuinte individual, ou pelo menos se cadastrou no INSS como contribuinte individual em 95, que foi aquele divisor de água, 95. Aí ele fala para mim, bom, Claudeci, eu posso pagar os atrasados? Como você fez uma contribuição como contribuinte obrigatório, e você, como contribuinte obrigatório, deveria contribuir, você me prova as atividades executadas, porque tem que provar a atividade. Não adianta chegar lá, vou pagar, porque você vai pagar e vai jogar dinheiro fora. Se eu não tenho, por exemplo, se eu não tenho consultório, eu não tenho estabelecimento, eu presto serviço em vários lugares, eu posso comprovar só com a minha carteirinha do CRO ou eu tenho que ter alguém... É um indício de prova, aí você vai precisar de outros elementos. Uma boa pergunta, mas os prontuários, se você tiver prontuário, se você tiver receita, se você tiver algum comprovante de que a pessoa, recibos... Inscrição municipal... Então aquelas certidões dos órgãos fiscalizadores... Nota fiscal de material odontológico serve? Nota fiscal também é importante. Então você tem essas... Você não vai comprar esse fiscal só para pagar o INSS, deduz que não. Então você é uma prova importante. Então existem esses elementos. Aí o primeiro elemento importante é haver uma contribuição lá atrás. Por que eu estou te falando isso? O INSS nem nenhum órgão público pode cobrar se não houver de quem cobrar. Você era obrigatório, deveu, aí há cálculo. Se você não tivesse recolhido, eu posso cobrar de quem não era obrigatório? Não posso. Eu não vou inventar uma cobrança. O órgão público não pode. Então, para quem não tem um vínculo como contribuinte individual, e é obrigatório ter como contribuinte individual no passado, as lacunas de não pagamento, mediante provas, pode sim ser indenizado ao INSS e conta para a aposentadoria como tempo de contribuição, sim. Então, importante... Uma outra pergunta que me veio aqui, Claudeci.
Eu tenho um cliente que ele já se aposentou. Dentista, ele já está aposentado por... Não foi especial, foi tempo de contribuição. Mas ele continua trabalhando e continua emitindo recibos. Ele precisa continuar contribuindo Obrigatório, ao INSS. Ele é obrigatório porque ele continua. A ideia Mesmo da nossa, aposentado, onde ele não vai ter nenhum benefício a mais, ele vai ter que continuar pagando. Ele é um segurado obrigatório para o regime, ele continua. A ideia do regime, quando ele foi feito, é que ao se aposentar, ele daria vaga para um outro contribuinte, porque aquele valor que está ali é pago pelos ativos. Ele está ativo, então ele estaria ativo, mas pagando nada e gozando dos ativos. Então, nesse princípio, não caberia. Seria um outro modelo até que o governo tentou aplicar, que seria aquele em que eu pago por aquilo que eu vou receber. Aí tudo bem. Aí ele poderia abrir mão. Já tenho lá, eu estou só tirando do que eu depositei. No modelo que nós vivemos, não. É contribuinte individual, tem que recolher. É empregado, tem que recolher. Não dá como a gente falar assim, não, agora eu já estou aposentado, não vou recolher mais. Então, para de trabalhar. E eu só fazer um adendo, Fernando, só para aquela questão. Se a pessoa tiver com vínculo empregado, estiver lá pagando como contribuinte individual e recolher na modalidade facultativa, que é o 1406, o código 1406, não pode. O 1406 é para desempregado, para estagiário, para estudante. Para dona de casa. Dona de casa, exatamente. Entendeu? Então, tomar muito cuidado com esse tipo de contribuição, porque isso aí vai criar conflito e não vai poder aproveitar. E você me falou assim uma coisa que eu não te respondi. Eu estava na cabeça e respondi. É só a aposentadoria que me dá direito quando eu pago como contribuinte individual? Não. Há todos os benefícios previdenciários. Quais são esses todos, além de todas as aposentadorias que a gente já sabe? Salário maternidade, o benefício por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença, mudou de nome por conta da emenda constitucional, a aposentadoria, né, por invalidez, que agora chama benefício por incapacidade permanente. Então, esse tipo de benefício também, a pensão por morte, ou seja, para os dependentes, pode gerar pensão por morte. Eu sei que não é o desejo, nem o interesse dos dentistas, nem de nenhum brasileiro, mas para os dependentes, o auxílio reclusão. Tá? Por xadrez o cigarro está garantido. É verdade. Os dependentes podem requerer o auxílio reclusão. Então, todos os benefícios previdenciários estão englobados nesse recolhimento que se faz como contribuinte individual. Todos. Né? E aí a gente precisa trabalhar melhor a norma para saber quais desses benefícios são mais vantajosos e trabalhar nessa direção, que é o nosso objetivo hoje. Tenho direito à aposentadoria por condições especiais de trabalho? Tenho. Quais são as regras para obtê-las? Essas. E vamos atrás. E cirurgião dentista, não há grande conflito. O conflito há para não cirurgião dentista, né? Porque a norma gera uns conflitos, aí sim a lide chega até a esfera das juntas de recursos e no judiciário, tá certo? Porque a gente precisa trabalhar melhor no que eu vou deixar lá no final, quando me lembre que eu não posso deixar de dar essa dica aí no final, que nós vamos trazer os dentistas para trabalhar conosco numa esfera legislativa de transformação dessa norma. Vambora. Me corrija se eu estiver errado, Claudeci. Um cenário assim, o dentista se aposentou, ele sempre recolhia pelo Código 1007, 20% sobre o que ele declarava no imposto de renda. Depois que ele se aposentou, ele vai continuar na ativa. Ele vai continuar vai oferir o mesmo salário, vai ganhar a mesma coisa no imposto de renda. Ele pode recolher pelo Código 1163 como contribuinte individual, mas da maneira simplificada, pagando sobre o salário mínimo? Veja que boa pergunta, né? A lei que diz isso, né, que é uma lei específica que instituiu umas pessoas que estavam fora do mercado de trabalho e falaram assim, a gente precisa inserir esse grupo para que eles possam contribuir de alguma forma. Para se fazer essa transformação, precisa tomar muito cuidado com o rendimento que ele possui, porque existe um fator limitador, se eu não me engano, está em 96 ou 86 mil anuais, e ele não pode estar empregado ou prestador de serviço. Por quê? Os 11%, que é o 1163... ele é só pessoa física, não atende convênio, não tem vínculo a pessoa jurídica nenhuma. Perfeito. Então, só ficar ligado no teto dos 86 mil, mas não há nenhum impedimento. Muito pelo contrário. Legal. Porque tem muita gente que eu vi que se aposentou
e continuou pagando hoje o teto dá quase R$ 1.200. Eu falei, você ganhava R$ 3.000 de aposentadoria, tinha que pagar 1.200 para o INSS, falei, paga agora sobre 1163, que é o código simplificado, né, que é sobre o salário mínimo, independente do que você declara para o imposto de renda, para minimizar o risco de ter problema. Né, porque eu tive um caso de uma colega aposentada que continuou trabalhando e recebeu a cartinha da Operação Autônomos lá. Né, então, recebe. Então, mesmo aposentado... Claudeci, nosso relógio tá tic-tac, tá acabando, cara. Putz, é verdade. Passou rápido, né? Pois é. Deixa eu ver aqui algumas Tem perguntas algumas perguntas aí. Eu preciso só de uns 3 minutinhos para dar uma deixa aí para trazer o povo para nós. Tá bom. Vamos lá. Aqui... Vamos respeitar a ordem cronológica, né? Legal, legal. Vamos ver aqui. Aqui, minha advogada me disse que se sair aposentadoria especial, preciso parar de trabalhar como dentista. Mas a gente já respondeu, né? Com a emenda constitucional aí de novembro, isso caiu. Aqui também quero saber também sobre o CLT. O CLT é mais fácil de comprovar especial, né? Porque a empresa já emite laudos técnicos, né? Perfeito. Sugiro a todos que trabalham em CLT, vinculado ao empregador, consultar aos departamentos que são obrigados a falar para ver se o seu ambiente é exposto a agente nocivo ou ensejante de aposentadoria especial e se estão recolhendo, seja no ex-social ou na GFIP, o financiamento que nós citamos aqui, é 6% do seu salário para financiar essa aposentadoria especial. Isso é importante frisar. Perguntaram qual a característica da cooperativa para poder validar esses laudos. Então, a cooperativa, ela precisa ser instituída. Eu acho, aí eu vou falar porque eu não tenho convicção disso. Chegaram alguns já para nós, que o desconhecimento, inclusive, são dessas estruturas. Eu acho que essa organização ela tem que surgir, porque elas são pouquíssimas. Na região do ABC, a gente sabe que os médicos fazem uma cooperativa, institui toda a estrutura de acordo com a norma, a partir dali ela vai poder fazer associados, esses associados é que vão fazer todo esse processo de continuidade. Precisa fazer a lei, mas você vê, se os médicos, os próprios dentistas não sabem, qualquer profissional, a gente está falando para dentista, mas qualquer profissional contribuinte individual precisa ser cooperado. Então as categorias precisam instituir essas cooperativas, eu acho que elas poucos existem. Sim, eu acho não, tenho certeza que tem pouco. Tem aqui o professor Fábio Estrefeza também, lá da Unip, perguntando, se você é empregado e já desconta o INSS, quero contribuir com a diferença do teto, para chegar no teto, qual código devo contribuir como autônomo? 1007, obrigatório esse, tá? 1007. Pessoal falando para deixar gravada a live. Legal. Trabalhei 1 ano no Exército e fui informado por eles que não fornecem PPP. Como posso comprovar que trabalhar no Exército como dentista por 1 ano para averbar como tempo de trabalho? Você entendeu, Claudeci? Entendi sim. Aí depende muito, essa pergunta, né? Depende muito da época em que se foi executada essa ação. Por exemplo, se a pessoa trabalhou no Exército como dentista anterior a 28 de abril de 95, ela só precisa ter isso informado, porque é reconhecido por categoria, não precisa de prova nenhuma. A partir de outro, ela pode seguir, o órgão não se opõe a enviar o documento. Existe uma ação dentro do INSS chamada justificação administrativa. A justificação administrativa, também chamada de JA, por testemunhas. Então, pode-se levantar testemunhas para se provar que aquela pessoa era o que se afirmava ser, para poder validar ou não essa exposição. Ainda há a possibilidade de requerer ao INSS uma pesquisa externa, ou seja, um funcionário do INSS ir até o local para confirmar, que no caso seria uma vistoria médica, para confirmar se de fato foi isso. Eu acho justo, porque as pessoas
muitas vezes, como eu disse, desde o início, esteve exposto e por desconhecimento, os órgãos, as empresas, acabam criando obstáculos desnecessários. Eu, até particularmente, sou contra o INSS exigir o PPP. Eu deveria chegar ao seguinte, fala assim, apresentou o PP, não apresentou, enquadra. Ao réu cabe provar o contrário, e quem deveria provar era a empresa de que aquela pessoa não deu em tempo, prova, mas não é isso que a gente vê, a gente fica observando o trabalhador, que nem sabe pronunciar a palavra PPP, a sigla, tem que buscar esse documento, isso é um absurdo, né? É difícil, né? Claudeci, então, estamos com 10 minutos aí para encerrar nossa conversa. Queria que você desse as considerações finais aí para os colegas, agradecer Perfeito. De novo aí também, a audiência aí, quase 130 pessoas aí assistindo a gente. Opa, bacana. Bacana, Fernando. Então, primeiro, agradecer a você, né, pelo convite, agradecer a essas pessoas aqui que ajudaram a gente a trabalhar. Isso é um assunto bastante bacana e que a gente precisa de socializar, entrar nos detalhes para que você possa reconhecer. Imagina, você está trabalhando, você tem que ter um monte de informações como essa, que não são fáceis, e aí você depois tem que concatenar isso e ir atrás, ou pagar um profissional para ir atrás. Então, foi muito, muito bom ter participado disso. Eu queria deixar aqui uma mensagem antes, de a gente se mobilizar, porque a Emenda Constitucional 103, ela deixou a aposentadoria por condições especiais numa situação muito ruim, limitando-a por idade, mas ela deixou, depois disso, um aditivo, falando que será emitida lei complementar que pode voltar às regras anteriores ou às condições em que o ambiente ou a situação possa fazer, ou seja, não fechou a porta. O que eu tenho medo, Fernando, é que aconteça como a aposentadoria para pessoa com deficiência. Em 1988, com a Constituição deixou também essa demanda. Olha, constitua uma lei complementar para que se institua uma aposentadoria para pessoa com deficiência. Em 1988. Essa lei complementar foi instituída em 2013, entendeu? Então, houve um lapso gigantesco. Então, eu gostaria que isso não acontecesse. E já tem algum deputado se movimentando em cima dessa demanda aí, Claudeci? A gente sabe que existe uma PEC, né, uma PEC que eles chamaram de PEC paralela, que prevê ajustes, inclusive a inclusão de algumas condições de insalubridade, periculosidade e penosidade dentro do aspecto da aposentadoria especial. Assim, tem um senador, acho que é Paulo Paim, que começou o processo de produção desse texto. Então, assim que eu tiver a informação sobre a lei complementar, eu divulgo para as redes, para você, por Fernando, favor, para que a gente porque nós somos 300 mil dentistas no território nacional. E nós temos que brigar pelos nossos direitos. A gente não pode ficar aí esperando algum órgão aí fazer alguma coisa por nós. Eu sou sempre adepto de que a gente tem que tomar as nossas atitudes. Nós temos que assumir as responsabilidades. E pode ter certeza que eu vou mobilizar a quantidade de dentistas que for para a gente buscar essa lei complementar aí para nosso benefício. Perfeito. E vocês, melhor do que ninguém, poderão fundamentar, porque para o legislador é muito cômodo falar assim, olha, esse ou esse não é. Tanto que foi cômodo ele mudar para 60 anos sem melhorar as condições de exposição. Deu a impressão que tudo melhorou, que agora você pode se aposentar com 60. E aí a gente precisa fundamentar para que a gente inclua, inclusive, não só o cirurgião dentista, mas que a gente saiba argumentar para que todos os dentistas passem a gozar desse direito, e não é por questão de favorecer esse ou aquele, mas de reconhecer aqueles que se expõem ou que expõem em nome da sociedade, porque é isso que acontece. Nós temos os dentistas, nós temos as nossas auxiliares em saúde bucal, as nossas técnicas em saúde bucal, a gente chega para quase 500 mil profissionais de saúde bucal aí que podem apoiar e brigar por isso, que a gente vai brigar, pode ter certeza. E as pessoas, né, Fernanda, complementando, essa equipe que você falou, que é muito importante, todos estão expostos, as pessoas que fazem a limpeza também estão expostas, e a gente fica, então todo esse contingente de pessoas, para quê? Para que nós tenhamos uma melhor saúde bucal. Olha só que loucura. E aí a gente vai ficar, vamos aumentar, que é a mesma coisa. Mas fundamenta, se você quer melhorar, o que você criou para que essas pessoas possam ficar mais tempo trabalhando.
Se você me provar, ok, eu vou ficar quieto. Mas só mudar a lei ou mudar uma vírgula, aí eu não concordo. Perfeito, perfeito. Claudeci, cara, sem palavras para te agradecer aí, esse seu tempo aí que você contribuiu com a gente. Já quero marcar outra com você. Acho que semana que vem a gente vai tentar um intervalo menor aí. O Claudeci aí tem o Claudeci Oficial, que é o Instagram dele. Também pode seguir ele lá, que ele compartilha muito conteúdo só relacionado à Previdência. Para quem tiver dúvida também, bate um papo com ele aí, que ele é totalmente disponível para ajudar. A gente também, quem precisar fazer algum tipo de contagem, tirar alguma dúvida, entra no meu site www.helpdoc.com.br, tem um botãozinho lá do WhatsApp, já cai direto lá na equipe que vai... Você pede para falar alguma coisa relacionada à Previdência, a gente vai te orientar em relação a isso. Claudeci, velho, muito obrigado aí. Boa quarentena aí. Espero que a gente possa fazer um evento presencial em breve. Né? Assim que permitirem eventos presenciais, a gente já vai pôr na agenda aí. Hoje eu tô na frente de uma associação, a ABEL, que é a Associação Brasileira de Empresas de Odontologia, né? A ABEL Nacional no Instagram, para quem não conhece, e a gente está ajudando o empreendedor de odontologia em todas essas demandas, imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, previdência, laudos de medicina do trabalho, tudo que gira em torno do dia a dia da odontologia. E pessoas como você eu quero do lado aí para apoiar, para participar, para compartilhar e brigar pelos nossos direitos aí, tá bom? Uma honra, Fernando. Conta comigo. Valeu, gente. Eu vou deixar gravada essa live aqui, depois, se vocês quiserem assistir novamente, manda o aviãozinho para os colegas assistirem também. E vai acompanhando. Hoje, às 19h30, eu vou participar de uma outra live no Instagram, Pode Isso, Doutor, falando de negócios de saúde, de empreendedorismo. E aí está feito o convite aí para vocês também, às 19h30, no @Pode Isso, Doutor. E é isso aí, gente. Vamos nos preparar, vamos planejar a nossa aposentadoria. A gente acha que vai demorar a aposentadoria, mas no instalo ela está aí, né? Então Verdade. Vamos fazer um planejamento aí. E a última pergunta, acho que dá tempo, Claudeci. Manda lá. Vale a pena investir no INSS? Sim, eu entendo que é uma opção interessante, muito interessante. O que não pode acontecer, como nós já aprendemos, inclusive na literatura mais antiga, é dependermos de uma fonte. Isso não. Mas tê-la como fonte, por exemplo. Tanto por quê? Porque ela vai durar até a sua morte. Então isso é positivo. Mas não fixe somente com uma fonte. Mas é interessante, vale a pena sim. Show de bola. Maravilha, Claudeci. Obrigado mais uma vez aí. Boa tarde. Um abração aí para você. Cuidem-se todos e em breve a gente está compartilhando novo conteúdo aí. Valeu, um abração. Um abraço, amigo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.